Oi? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está aqui dando continuidade aos webinários organizados pelo GT Psicologia e Moralidade da ANPEP. Eu sou a Eloá, eu sou a vice-coordenadora do GT, junto com a professora Luciana Nogueira, que é a atual coordenadora. E a gente começou a organizar esses webinários numa tentativa de se aproximar mais e abrir um espaço de diálogo e de conversa sobre os nossos trabalhos, já que a gente não está podendo se encontrar presencialmente nos congressos da vida. E foi uma iniciativa que deu super certo e a gente vai tentar levar ela para frente o quanto puder, para dar oportunidade para conhecer esses trabalhos, né? Tão ricos e importantes que a gente vem fazendo dentro do nosso GT e dentro da comunidade acadêmica, que são tão relevantes para a sociedade como um todo. O trabalho que a gente vai conhecer hoje mais de perto é o trabalho da Thalita Fernandes de Alencar, que já agora é doutora em Psicologia Social pela UFPB, recém-doutora, aprovadíssima na banca de doutorado, professora atualmente da UEPB, e ela faz trabalhos na área do perdão, da psicologia do desenvolvimento moral, com orientação do professor Júlio Rick, e hoje ela vai apresentar um pouquinho sobre o trabalho, uma parte, pelo menos, do trabalho de doutorado dela, que ela acabou de defender, está fresquinho na memória dela. Então, vamos ouvir. Eu queria agradecer tanto a disponibilidade dela, no meio de tanta coisa para fazer, de apresentar esse trabalho, como também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para assistir e compartilhar com isso. Então, vou passar logo a palavra para ela, e no final a gente conversa sobre aspectos que ela vai apresentar. Bom, obrigada, Eloá. Uma queda de energia aqui, mas acho que está tudo certo. Bom, boa tarde, pessoal. Quero agradecer, né, como ela falou, a presença de todo mundo. A gente está, como a gente estava comentando agora no início do nosso encontro, num finalzinho, né, do ano, um momento de muitas ocupações e muitos cansaços, então agradeço todo mundo que está aqui presente, agradecer a Eloá pela apresentação. Como a Luciana falou, eu ainda sou, né? Acho que a gente continua sendo orientanda do professor Júlio Rick, que não está presente aqui, mas foi o meu orientador, foi o orientador de Eloá, de Poliana. Nós somos parte do núcleo de pesquisa em desenvolvimento sociomoral da UFPB. E desde a graduação eu trabalho com o Júlio com essa temática do perdão, mas na perspectiva dos ofensores, não é? Esse tem sido o meu interesse desde quando estava ali realizando os meus estudos PIBIC. No mestrado, a gente realizou uma intervenção com ofensores, a gente fez um trabalho num presídio de uma pessoa com apenados, promovendo as atitudes do perdão, e agora no doutorado a gente construiu um modelo sociocognitivo sobre o auto-perdão, né, para o auto-perdão, e é um modelo em que a gente está refletindo um pouco sobre como as pessoas pensam sobre o auto-perdão e diferentes critérios que são adotados nessa tomada de decisão e algumas relações que a gente pode estabelecer para tentar explicar, não é, esses critérios e como a coisa acontece no nível cognitivo, sociocognitivo, né, no nosso raciocínio. E é daí que veio essa temática que está intitulando o nosso webinário, né, porque foi desse modelo que nós pensamos essa relação entre esses dois grandes âmbitos, esses dois grandes conceitos, que é o auto-perdão e a descentração, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre essa nossa proposta teórica, que eu quero apresentar para vocês, não é? Como a gente pensou esse modelo e as ideias que nos ajudaram nessa construção, e, além disso, apresentar os resultados de um dos estudos empíricos que foram realizados durante o meu período de doutorado. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início. Certo. Então, como eu vim dizendo, essa é a nossa grande temática, né? Falar um pouco sobre o que a gente pensou, de onde surgiu essa ideia de uma relação entre auto-perdão e descentração, não é? O auto-perdão, que não é um construto, né, uma variável muito
estudada aqui no Brasil ainda, mas a descentração é uma velha conhecida, especialmente aqui do nosso GT, no GT de Moralidade, não é? Porque é um conceito piagetiano, então o nosso grupo tem bastante contato com essa ideia, né, com o conceito, com os estudos sobre descentração, e hoje eu espero que a gente consiga fazer essa conexão e que eu consiga deixar claro, né, qual foi a nossa proposta. Para fazer isso, antes de chegar propriamente no modelo que eu propus na minha tese, acho que é interessante perpassar um pouco sobre cada um desses conceitos, né, isoladamente, para explicar um pouco, afinal a gente tem aqui alguns alunos, algumas pessoas que estão presentes que podem não estar tão familiarizados, e eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco essa relação que está sendo proposta, né? Então, como eu acabei de citar, nós, no nosso grupo de pesquisa, trabalhamos muito com a perspectiva do Jean Piaget, não é? Que estudou o desenvolvimento cognitivo e estudou de maneira específica como é que acontece esse processo de uma construção progressiva, né? De um desenvolvimento progressivo dessas nossas estruturas cognitivas. Então, num sentido muito análogo ao que acontece com o nosso desenvolvimento biológico até, não é? Que a gente caminharia para uma homeostase, para uma maior adaptação. A ideia de Piaget é que o nosso desenvolvimento cognitivo ele caminha nesse mesmo sentido, né? No sentido de uma maior adaptação, de um desenvolvimento mais ajustado. Então, ele tentou explicar como é que se constroem as nossas estruturas psíquicas, tanto em nível cognitivo, quanto em nível afetivo, quanto em nível moral, né? Nesses diferentes âmbitos, como é que nós evoluímos de formas mais simples, de estruturas mais simples para formas mais complexas, né? Havendo aí um paralelismo entre esses diferentes âmbitos, entre esses diferentes níveis. E aí o Piaget, ele pode ser considerado também ele é considerado um construtivista e interacionista, porque a ideia é que a gente constrói os nossos conhecimentos e as nossas estruturas cognitivas de uma forma ativa, né? Nós construímos esse conhecimento e construímos isso a partir das nossas interações com o meio em que nós estamos inseridos. Então, são nas nossas interações que nós entramos em contato com demandas, né, com novas demandas, com situações que são desafiadoras de alguma maneira, que geram esses desequilíbrios e que vão gerar a necessidade dessas novas construções, de estruturas mais elaboradas, né, que vai gerar a demanda por essas novas construções. E isso vai acontecer através desses dois processos, né, os processos que garantem aí esse equilíbrio entre os nossos fatores internos e externos, que são os processos de assimilação e acomodação, né? Então, a gente lida com o mundo, primeiro, tentando dar conta dele com as estruturas que nós já possuímos, tentando assimilar. Em dados momentos, a gente pode entrar em contato com situações, com contextos, enfim, com qualquer tipo de interação em que as estruturas que nós já possuímos não são suficientemente adequadas, e aí a gente tem, então, a necessidade de aprimorar essas estruturas, seja modificando, seja construindo novas estruturas através de um processo de acomodação, e isso é contínuo, né? Ao longo de toda a nossa vida, nós vamos passando por essa dinâmica aí de constantes processos de nos adaptarmos ao meio em que estamos inseridos e tornando as nossas estruturas cognitivas, né, o nosso desenvolvimento cognitivo também mais complexo e mais adaptado. Nesse contexto, e no contexto dos estudos do Piaget, né, os conceitos de egocentrismo e de descentração, né, que são conceitos que estão diretamente vinculados com o meu estudo, eles aparecem como conceitos muito fundamentais, porque eles são apresentados como conceitos, como processos em que a superação da centração ela é apresentada na teoria do Piaget como uma condição necessária para a gente avançar nos diversos âmbitos, né? Tanto no âmbito cognitivo, quanto no afetivo, quanto no moral. E aí, para a gente ter um pouco em mente o que é que a gente está chamando, né? Definir rapidamente esses dois conceitos, aqui a gente está chamando de egocentrismo, né? Essa inabilidade, uma dificuldade de sair do próprio ponto de vista, e de considerar, então, de reconhecer que existem outras perspectivas, outros pontos de vista, outros aspectos de uma mesma situação, e de conseguir reconhecer isso, né? E enquanto a descentração é o processo que nos auxilia a conseguirmos nos diferenciarmos, né, da nossa realidade, diferenciar outras perspectivas, conseguir perceber a existência, reconhecer a existência dessas outras perspectivas, entendê-las e considerá-las, né, consequentemente, no nosso raciocínio, nas nossas tomadas de decisão. Então, esses são conceitos que, ao longo do desenvolvimento, as superações progressivas das nossas centrações vão aparecendo na teoria do Piaget como critérios aí para que a gente vá avançando.
No entanto, é muito importante a gente ter em mente que essa transição entre do egocentrismo para a descentração, ela não é um processo linear, né? Então, a gente não chega num estado final de completa descentração e ausência de egocentrismo. Até mesmo porque, para Piaget, essa dinâmica do egocentrismo e da descentração, ela vai estar sempre presente, vamos dizer, em todas as nossas situações de crise, ou até mesmo novos aprendizados, quando a gente vai ter novos ganhos, a gente volta para essa dinâmica, claro, em níveis qualitativos diferentes, mas a gente volta para essa dinâmica egocentrismo, descentração. Então, ele vai falar bastante sobre como em cada fase, por exemplo, do desenvolvimento, cada etapa, a gente passa por fases de egocentrismo e de descentração, né? Então, voltando para aquela lógica que eu tinha falado da assimilação e da acomodação, quando eu estou tentando dar conta do mundo só partindo do que eu já entendo, das estruturas que eu já possuo, eu parto de um primeiro momento egocêntrico em que eu tento submeter essa realidade à estrutura que eu já possuo, e um certo nível de descentração é necessário para me dar conta, né, de que essa estrutura não é suficientemente adequada, de que são necessários, que novas construções são necessárias, que é necessário algum tipo de adaptação, e aí sim a gente vai partir para essa construção, não é, para esse desenvolvimento cognitivo. E além disso, além desse processo estar sempre presente nessas diversas situações, o que a gente vê e quer destacar, não é, é que existe uma crescente possibilidade de desenvolvimento dessa habilidade de descentração ao longo da nossa vida. Só que o ritmo desse desenvolvimento ele vai ser estabelecido muito pelos nossos processos de desenvolvimento, de socialização, né, pelas nossas interações sociais. Então, o nosso processo de desenvolvimento, seja ele cognitivo ou moral, ele pressupõe uma redução gradual do nosso egocentrismo e um progressivo avanço nessa habilidade de descentração, mas o quanto que cada pessoa adulta vai ter de predominância de um pensamento mais ou menos egocêntrico, isso vai ser definido por vários outros critérios, que estão muito relacionados a essas interações que nós estabelecemos, né? Então, o quanto que essas interações favoreceram o desenvolvimento dessa habilidade, o quanto que essas interações, o desenvolvimento da descentração foi estimulado, né, foi promovido de alguma maneira, houve espaço, houve estímulo para esse avanço, e é isso que vai explicar porque que pessoas adultas vão ter avanços, níveis de avanço diferentes nessa habilidade de descentração, embora, né, seja inegável que apesar desse egocentrismo estar sempre presente em algum nível, ele vai aparecendo de formas diferentes, né? Então, o egocentrismo do adulto não é o mesmo egocentrismo de uma criança, mesmo porque a gente vai aí carregando os nossos ganhos anteriores, os ganhos que a gente vai tendo ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai carregando esses avanços e isso vai se manifestando em novas formas, o egocentrismo vai se apresentando, então, de outras maneiras, né? Não é o mesmo tipo de manifestação egocêntrica. Então, essa progressão da descentração é que tem sido estudada no campo do desenvolvimento moral, né? E tem aplicado não só o desenvolvimento moral, o desenvolvimento cognitivo também, porque esse é um conceito, né, uma habilidade que tem aplicações diversas, né? Tanto num domínio impessoal, e aqui impessoal no sentido de que não estar tratando de relações interpessoais, né? Tem aplicação tanto no domínio impessoal como interpessoal, né? Então, essas aplicações, esses estudos, as variáveis em que são feitas relações com esse conceito, elas são variáveis que representam, de alguma maneira, o desenvolvimento progressivo dessa habilidade de descentração. Então, alguns exemplos, né, no nível impessoal, a gente pode ver essa habilidade se refletindo em raciocínios matemáticos, físico-espaciais e geográficos, e um exemplo é a tomada de perspectiva espacial, não é, que foi estudada pelo próprio Piaget, e é uma das variáveis que a gente vai utilizar no nosso estudo. E no domínio interpessoal, esse conceito de habilidade de descentração se reflete em raciocínios que são utilizados nos nossos campos afetivos e sociais, né? E aí, exemplos de variáveis em que isso se reflete seria a tomada de perspectiva social e a empatia, né? Como variáveis aí que demandam um certo nível de descentração, uma maior habilidade de descentração e que, então, representariam, de alguma maneira, esse avanço também. Bom, então, vamos deixar aqui um pouquinho essa contextualização de egocentrismo e descentração. Daqui a pouco, quando eu for apresentar o modelo para vocês, a gente retorna, né, a noção de descentração.
no momento que eu queria era fazer esse apanhado geral, né, para contextualizar o que a gente está chamando de descentração, para que fique um pouco mais claro quando eu apresentar o modelo e quais são as relações propostas com o auto-perdão que a gente está apresentando. Então, agora, para falar um pouquinho mais sobre nossa outra variável de grande importância, que é o auto-perdão, acho importante iniciar falando um pouco sobre o perdão de uma maneira geral, não é? Que é onde os estudos do auto-perdão estão inseridos, ele é uma dimensão dessa grande estrutura que é o perdão. E o perdão que não nos é desconhecido, né? Eu acho que mesmo quem nunca estudou o perdão de uma forma assim, científica, tem alguma noção a respeito, a uma palavra, uma atitude que está muito presente no nosso dia a dia e que traz muitas representações. Todo mundo tem alguma ideia, não é? A respeito do perdão. E, no caso, a gente trabalha o perdão nessa perspectiva, que é uma perspectiva de que... Opa, tem um problema. De como ele pode ser importante para a nossa resolução de conflitos, porque todo espaço de interação de pessoas, né, é um espaço em que está sujeito à ocorrência de conflitos. Então, você tem diferentes pessoas com diferentes subjetividades, e em determinados momentos sempre vai acontecer, né, algum choque pode acontecer, mesmo de maneira não intencional, pode acontecer momentos em que vai haver algum choque, em que vai haver algum tipo de conflito, e em alguns momentos nós seremos vítimas, em outros podemos ser os ofensores, enfim, em toda situação de interação é um espaço também para a existência de conflitos. E isso faz com que nós, da psicologia, precisemos, né, pensar sobre formas de resolução apropriadas, não é? Para que a gente consiga ter um desenvolvimento saudável, para que a gente consiga, também nesse sentido das relações interpessoais, manter as nossas relações, preservar nossas relações, senão em cada conflito seria o fim, né, de tudo, e seria muito difícil a convivência em sociedade. Então, o perdão, ele entra nessa esfera como uma importante ferramenta, né, na resolução de conflitos, que não só favorece essas relações interpessoais, as relações sociais, mas que também tem um importante papel para o restabelecimento do bem-estar das pessoas que estão envolvidas. Então, já tem uma série de estudos aí que nos mostram o quanto que o perdão, não só o auto-perdão, né, o quanto que o perdão traz de benefício para a saúde mental e física das vítimas, quando elas conseguem perdoar seus ofensores, e também dos ofensores, quando eles conseguem avançar nesse processo do perdão, né? E por isso tem recebido cada vez mais destaque esses estudos. Nós partimos do estudo do perdão de uma perspectiva do Robert Enright e dos seus colaboradores, né, que estabeleceram o estudo do perdão em uma tríade. Antes que eu apresente a tríade, eu acho que é importante destacar que a gente faz esse estudo do perdão numa perspectiva moral, não é vinculada à religião, como muitas vezes as pessoas costumam associar o perdão à religião, é algo tradicional. No nosso caso, a gente vê dessa perspectiva da moral, mas que também é preciso fazer uma distinção de que é uma virtude moral no sentido teleológico. Então, às vezes a gente fala de moral e a gente já tem aquela visão deontológica da moral, né, de uma moral kantiana, de uma moral que parte do dever moral, da obrigatoriedade moral, de como nós devemos agir moralmente. O perdão, ele não está nessa esfera do dever, ele está numa esfera de uma moral que é teleológica, não é? Que vai num sentido mais aristotélico, que não parte do dever, as pessoas podem escolher ou não perdoar, no entanto, parte de uma ideia das intenções das ações e do resultado positivo delas. Então, é uma virtude moral porque, embora não seja um dever moral, é uma atitude que é desejável em nível social por todas as consequências e os resultados positivos e as intenções que estão associadas. Então, é uma moral nesse sentido de uma virtude moral. É assim que a gente tem estudado e percebido o perdão. E aí o Enright, ele divide, então, essa trilogia, né, entre essas três dimensões do perdão: perdoar, receber o perdão e auto-perdão. A dimensão do perdão na perspectiva de dar o perdão, né, oferecer o perdão a alguém, é baseada na perspectiva nas vítimas, né, todo o processo que elas vivenciam ao ser ofendidas por alguém até conseguir superar esses pensamentos, essas atitudes, os comportamentos, os afetos negativos em relação ao seu ofensor. E nas dimensões referentes esses próprios ofensores também vão enfrentar os seus próprios desafios, caso, né, eles reconheçam que cometeram uma ofensa, caso eles se sintam culpados por algo que aconteceu, vão enfrentar também os seus próprios desafios, né, seu próprio processo, seu próprio caminho
na busca do perdão dessa vítima e também na busca do auto-perdão, não é? Porque se eu me sinto culpada por algo, se eu reconheço que eu fiz algo, isso significa que, de alguma maneira, eu entendo que aquilo vai contra meus valores, a minha ideia do que é correto, do que é certo e errado, dos meus princípios morais, e, de alguma maneira, eu posso precisar também vivenciar o meu próprio processo de conseguir superar a forma como eu vou me sentir em relação a mim mesma por ter agido dessa maneira. Então, é nesse sentido que a gente tem estudado, né, o auto-perdão. Aqui eu trago uma definição, que é a definição do Wright, é uma das primeiras definições para o auto-perdão, né, entendido como uma orientação para abandonar a culpa e o remorso após o reconhecimento do erro, favorecendo a compaixão, a generosidade e o amor direcionados ao self. Então, essa é uma definição, a definição do Wright, que parte do reconhecimento e dessa característica do auto-perdão, que é de haver uma mudança, né, de estar me sentindo mal, culpa, remorso, sentimentos negativos vinculados a essa ofensa, e fazer essa transição para conseguir restabelecer esse bem-estar, conseguir voltar a me sentir bem comigo mesmo, apesar do erro cometido. Então, os estudos sobre o auto-perdão vieram se desenvolvendo e, de certa maneira, num ritmo um pouco mais lento do que quando comparado com a perspectiva das vítimas, que recebeu mais atenção ao longo dos anos, né? Então, é um pouco mais recente esse crescimento, acho que nos últimos 15 anos é que a gente tem um maior crescimento do número de estudos nessa perspectiva dos ofensores do auto-perdão. E aí, ao longo desses estudos, na medida que eles foram se desenvolvendo, surgiu uma questão que se tornou muito dominante nesses meios, nessas discussões, né? Que diz respeito à genuinidade do auto-perdão, né? Então, a gente está falando de uma situação em que eu cometi, vou dar o exemplo, né? Cometi uma ofensa e a gente está defendendo que é interessante que eu consiga voltar a me sentir bem comigo mesmo, apesar desse erro que foi cometido. E aí, muito passou a ser questionado do quanto isso não poderia favorecer comportamentos egoístas, comportamentos hedonistas, comportamentos de não ligar para a dor do outro, de pensar só em mim mesmo, de me sentir bem, e de estar ali passando a mão, né, na minha própria cabeça, dizendo, não, está tudo bem, pode seguir adiante. Então, surgiu muito esse interesse em como a gente podia destacar esse aspecto moral do auto-perdão, não é? Para garantir que ele fosse uma atitude genuína. Então, a necessidade de tentar não confundir nos nossos estudos o auto-perdão com outras atitudes de defesa, como esquecer a ofensa, ou arrumar alguma justificativa para essa ofensa, ou negar a ofensa, enfim, não pensar naquilo, que podem gerar os mesmos resultados positivos, de a pessoa se sentir bem, restabelecer um bem-estar, mas que não teria aí esse critério moral que a gente defende para o auto-perdão. Né? Então, como distinguir? Porque os estudos, quando estavam focando só nesse resultado final, né, do auto-perdão, da pessoa voltar a se sentir bem consigo mesma, não conseguiam, então, distinguir essas duas atitudes, sendo essa das defesas, que foi muito chamada de um pseudo-auto-perdão, não é? Em que eu restabeleço esse bem-estar, mas por atalhos, por outros caminhos que não trazem esse comprometimento moral tão garantido. E aí, nesse sentido, foi ganhando muita importância nos estudos a entrada de alguns elementos interpessoais nessa reflexão sobre o auto-perdão. Então, esses elementos entram aí como elementos que conseguem assegurar, né? Diversos estudos foram sendo desenvolvidos para demonstrar, né, como a gente podia fazer essa diferenciação. E mais do que pensar os elementos, a necessidade também da gente olhar para além do resultado, além de analisar como a pessoa se sente com ela mesma, né, que já seria o próprio resultado, a necessidade dos estudos que tratam do auto-perdão focarem no processo, não é? Porque seria somente nesse processo de como a coisa acontece, como cada um chega nesse bem-estar após cometer uma ofensa, o processo é que nos ajudaria a entender as diferenças entre um pseudo-auto-perdão e um auto-perdão genuíno, um auto-perdão com algum comprometimento moral. Então, alguns modelos foram construídos ao longo dos anos, aqui a gente tem algumas referências, né, de modelos que foram construídos, que propuseram processos ideais aí para o auto-perdão, ou diferentes tipos de processos pelos quais nós podemos passar, caminhos que nós podemos percorrer para chegar nesse auto-perdão. E esses modelos trazem em comum, né, essa reflexão sobre a necessidade de garantir a qualidade moral do auto-perdão, nessa preocupação com a garantia de uma qualidade moral desse auto-perdão.
E nesses estudos, né, na proposição do nosso modelo, nós percebemos que tínhamos aí alguns elementos que se repetiam, que apareciam com frequência nesses modelos, que aparecem como elementos fundamentais para que a gente consiga vivenciar esse auto-perdão de uma forma genuína, de uma forma moralmente comprometida. Então, que elementos são esses? Então, aqui a gente tem alguns elementos que são considerados como essenciais para esse processo ideal, de um processo ideal, não é, de auto-perdão. 2 elementos que, inicialmente, desde os primeiros estudos já aparecem, não é? São esses aqui, o reconhecimento do erro e a aceitação da responsabilidade, partindo do pressuposto de que se eu não reconheço esse erro, e se eu não acredito que eu sou a responsável por ele, não há sequer o que perdoar, né? Não há por que me engajar num processo de auto-perdão, então eu conseguiria me sentir bem por outros caminhos de defesa. Então, esse reconhecimento e essa aceitação de responsabilidade é o que vai gerar em mim essa responsabilização, que vai vir aí muito associada a alguns sentimentos, né? Alguns sentimentos negativos que estão vinculados a essa ofensa. E aí entra uma questão interessante quando a gente pensa em auto-perdão, porque embora a gente fale em superar os sentimentos negativos, desse primeiro momento, eles são essenciais, né? O auto-perdão, para ser genuíno, para ser moralmente comprometido, ele precisa partir desses sentimentos negativos que vão ser oriundos dessa responsabilização. Quando eu me responsabilizo, naturalmente eu vou sentir culpa, vou sentir vergonha, eu posso ter uma série de sentimentos negativos, posso sentir tristeza, posso ficar com remorso, enfim. E esses sentimentos, os teóricos vão nos apontar, né, tem uma função também, né, de nos vincular com o nosso ato, com a realidade do que foi feito, nos vincular com a nossa vítima, com o valor dessa vítima, nos vincular com os aspectos morais, com os nossos valores morais, de relacionar com isso, né, e de ser, então, um impulso para que a gente consiga se engajar, teoricamente, né, num processo, buscar um processo de auto-perdão. Então, tudo bem, a gente já reconhece que para que esse auto-perdão seja genuíno, ele precisa partir de um reconhecimento do erro e de uma aceitação, mas vamos ter sentimentos negativos. E aí, então, um outro interesse, né, uma outra questão que aparece é, então, como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente sai desse lugar? Por um lado, a gente precisa reconhecer e precisa ter o sentimento negativo, mas, por outro, a gente precisa depois conseguir superar esses sentimentos. E precisa conseguir superar esses sentimentos sem negar a ofensa, né, sem deixar de reconhecer, sem pular esse reconhecimento que é de uma esfera moral também, né, de entender e de aceitar e de admitir o erro que foi cometido. E aí, ao refletir sobre aspectos que auxiliam, né, processos que podem auxiliar nessa transição, tem sido bastante destacado esses 2 elementos aqui, que são de caráter mais interpessoal, que são a assunção de comportamentos conciliatórios e a mudança de atitudes e de comportamentos, que são elementos apontados como elementos que nos auxiliam a restabelecer a nossa identidade moral, né? Reafirmar essa nossa identidade moral. Então, eu cometo uma ofensa, isso faz com que eu vá contra quando eu me dou conta, né? Fui contra, então, meus princípios, aquilo que eu acredito que é certo e errado, eu fico com essa minha identidade abalada. E os estudos têm mostrado que esse tipo de atitude voltada para o outro, né, de alguma maneira de caráter interpessoal, como, por exemplo, a assunção de comportamentos conciliatórios, nos auxilia a reafirmar essa identidade, não é? A nos sentirmos novamente dignos de nos perdoarmos, a conseguir restabelecer, de alguma maneira, esse vínculo com a nossa identidade anterior. E aí os comportamentos conciliatórios podem ser desde admitir o seu erro, né, de admitir que está arrependido, de pedir desculpas, de buscar a separação, a reparação, sempre que possível, com a vítima, tentar repará-la de alguma maneira, enfim, atitudes voltadas a uma preocupação com essa vítima que ajudariam nesse processo de reafirmação de valores. E, além disso, a mudança de atitudes e de comportamento, porque autores, né, até mesmo filósofos do perdão, como a Romer, vão nos dizer que é muito importante, né, se a gente quer manter essa noção de um perdão como uma atitude que também é moral, é importante, então, que haja esse comprometimento moral de evoluir a partir do ato. De nada adiantaria eu cometer erros, reconhecer que é um erro, me perdoar e seguir atuando da mesma maneira. Então, é preciso que haja, pelo menos, uma intenção, não é? Um comprometimento de tentar não cometer os mesmos erros, de tentar aprender, de tentar mudar, ainda que possa acontecer eventualmente, né? Mas é preciso que haja esse comprometimento em tentar buscar aprendizados, em tentar uma evolução, um crescimento moral também,
a partir do acontecido, né? Seria não fazer isso, seria não aproveitar essa oportunidade de crescimento moral, né? E aí a mudança também entra como esse critério que vai diferenciar muito do esquecimento, porque o contrário do esquecimento, que eu esqueço a ofensa, seria o contrário, né? Essa minha atitude, essa minha ofensa, ela serviria ali como meu alerta moral, de alguma maneira, para que em outras situações ela iria me lembrar, não agir da mesma maneira, ela iria me lembrar dos meus aprendizados, de tudo aquilo que eu construí a partir do erro que eu cometi. Então, observando esses elementos que são apresentados nos estudos como elementos de um processo ideal do auto-perdão, né? Idealmente, um processo de auto-perdão genuíno e moralmente comprometido incluiria todos esses elementos. Nós percebemos, então, que eles poderiam ser vinculados àquelas concepções piagetianas, né, que eu discuti no início da minha fala, as noções de egocentrismo e descentração, ao perceber que cada um desses elementos, eles demandam progressivos níveis, né, de sair da sua própria perspectiva e de reconhecer e tomar perspectivas dos outros. Então, um certo nível de descentração é necessário para eu conseguir, por exemplo, reconhecer que alguém foi magoado com alguma atitude. Pessoas muito egocêntricas podem muitas vezes sequer reconhecer os erros que elas cometem, não é? O nível de descentração ainda maior para eu analisar a situação e perceber que a responsabilidade é minha, ainda maior para eu sair dessa análise autocentrada e priorizar a situação da minha vítima e me preocupar com ela e adotar comportamentos conciliatórios em relação a ela, e uma tomada de perspectiva, né, uma descentração ainda maior seria necessária para eu ter uma preocupação em produzir aprendizados com essa situação e gerar mudanças, o que significa que eu estou preocupada não só com a vítima da minha situação de ofensa, mas com as minhas relações de uma maneira geral, com outras relações que eu possuo, não é? De evitar que a mesma situação aconteça não só com aquela vítima, mas com as minhas relações de uma maneira mais ampla. Então, ao notar que esses elementos poderiam ser relacionados, né, de uma maneira progressiva, essas habilidades de descentração, é que nós propusemos, então, o nosso modelo, que é um modelo sociocognitivo. Então, diferente dos modelos que eu citei anteriormente, que a gente estava pensando em um modelo do processo, né, que é vivido, nós partimos da ideia, aqui a gente está olhando para o processo sociocognitivo, então, para os raciocínios, como é que as pessoas pensam sobre o auto-perdão, quais são os critérios que elas tomam na hora de tomar, o que elas têm como critério na hora que elas vão decidir se elas vão ou não perdoar elas próprias, né? E a gente parte do pressuposto que nem sempre essa reflexão vai acontecer dessa forma idealmente estabelecida, né? Então, nem sempre as pessoas vão restabelecer o seu bem-estar seguindo esse processo ideal que está sendo apresentado, esse processo complexo. E aí isso até nos gera uma curiosidade, o que é que explica, então, né? Que algumas pessoas precisam passar por um processo tão elaborado para conseguir superar uma situação de ofensa, e outras conseguem fazer isso de uma maneira mais simples, né, por caminhos que parecem ser mais fáceis e que não consideram tantos elementos de um nível moral. E aí a gente relaciona, então, no nosso modelo, que essas diferenças estariam relacionadas à moralidade do ofensor, já que esses elementos são elementos que representam um comprometimento moral desse ofensor, então, quanto mais elementos presentes, maior esse comprometimento moral do ofensor, e também ao desenvolvimento cognitivo, né? Porque se esses elementos demandam progressivos níveis de descentração e níveis de desenvolvimento cognitivo anteriores, né, mais primitivos, não haveria, então, a habilidade necessária para ter uma reflexão tão complexa, tão avançada. Então, é isso que a gente pensou para propor o nosso modelo, que se estruturou da seguinte maneira, aqui está numa forma cônica, assim, até para exemplificar essa ampliação, não é, da habilidade de descentração. Então, a gente organizamos, né, em 5 tipos de raciocínio sobre o auto-perdão, e a gente parte de um tipo em que nenhum daqueles 4 elementos que eu acabei de apresentar estão presentes, e até um último nível em que todos esses elementos estão presentes como critérios para a tomada de decisão para o auto-perdão, e em cada tipo a gente vai tendo aí como característica a entrada de um dos elementos que eu apresentei anteriormente aqui para vocês, que está exemplificado nessa coluna da direita. E a ideia é que cada tipo de raciocínio subsequente ele é mais avançado, justamente, é mais avançado na perspectiva do desenvolvimento, justamente porque ele exige um nível mais complexo de tomada de perspectiva do outro. Então, a gente tem o tipo de pensamento que é o da negação, quando não tem nem mesmo o reconhecimento do erro,
No tipo 1, a gente já tem o reconhecimento do erro, mas a pessoa utiliza outros mecanismos de defesa, como esquecimento ou a racionalização para conseguir se sentir bem consigo mesmo e se eximir da responsabilidade e, consequentemente, da culpa, né? Essa racionalização pode até mesmo incluir a culpabilização da vítima. O tipo 2, a gente já tem o reconhecimento do erro e a aceitação, a pessoa já sabe que ela é responsável, mas a reflexão, não é? Na hora de tomar a decisão, de pensar sobre o auto-perdão, ela pensa sobre isso focada apenas nela própria, ainda de uma maneira muito autocentrada, e na sua necessidade de aliviar esses sentimentos negativos, por isso é um tipo chamado de hedonista, né? O alívio, o foco está só em aliviar os sentimentos negativos oriundos no próprio ofensor, da ofensa, oriundos da ofensa que estão no próprio ofensor. No tipo 3, a gente tem a entrada do terceiro elemento, que é comportamentos conciliatórios, porque esse é um raciocínio em que esse foco sai do próprio ofensor e agora vai para a vítima, numa preocupação com essa vítima, né? Em assumir comportamentos conciliatórios voltados para ela por se preocupar com ela. E isso, então, auxiliaria nessa reafirmação de valores. E no último tipo de raciocínio, o critério é nesse foco mais generalizado, que se expande, inclusive, para as outras relações, né? Nas mudanças de comportamentos e de atitudes nos aprendizados que foram gerados aí nessa ofensa. Alguns estudos, né, que nós realizamos já têm mostrado que esses tipos de raciocínio se agrupam da seguinte maneira, que está aí nos colchetes que eu coloquei. Então, o instrumento que a gente construiu, que é o que eu vou apresentar no nosso próprio estudo, no nosso estudo empírico, mostrou que o nosso modelo ele tende a agrupar os 3 primeiros tipos de raciocínio em um fator, né, que a gente chamou de um raciocínio mais egocêntrico, porque ele é mais focado no próprio ofensor, nas necessidades dele, na defesa dele. Então, são características mais do que a gente chamou ali na teoria de um pseudo-auto-perdão. E os 2 últimos tipos de raciocínio do modelo, que são caracterizados por uma maior habilidade de centração e por um foco mais interpessoal, né, para olhar mais para o outro ou para os outros. Nesse processo, eles se reúnem também em um outro fator, né? Então, tem esse agrupamento também entre esses tipos de raciocínio. Bom, então, tendo em mente esse nosso modelo, essa nossa proposta teórica, nós realizamos alguns estudos empíricos. Hoje eu vou apresentar para vocês um deles, em que nós tivemos como objetivo investigar a relação entre o raciocínio sobre o auto-perdão e a habilidade de centração do ofensor, e também verificar o efeito do desenvolvimento, né, o efeito da idade nessas 2 variáveis. Esse foi um estudo em que nós, como tínhamos o interesse de ver efeito de idade, contamos, então, com 151 estudantes divididos em 3 grupos de idade. Então, a gente tinha um grupo 1 com crianças, com idade de 7, 8 e 9 anos, um grupo 2 com adolescentes um pouco mais jovens, com idade de 12, 13 e 14 anos, e no grupo 3, adolescentes um pouco mais velhos, com idade de 17, 18 e 19 anos. A distribuição em relação ao sexo foi praticamente igualitária, né, em todos os grupos. Então, esses participantes, nós fizemos aplicações individuais com cada participante, em 2 momentos, na verdade, com cada participante, porque para cada variável nós tivemos um dia de aplicação, porque a nossa coleta ela foi quanti e quali, né? Então, por exemplo, para avaliar o auto-perdão, nós utilizamos o dilema de João, que é uma adaptação do dilema de Hans, é bem conhecido nos estudos de moral, né? Mas caso alguém não conheça, é a história do João, que no caso é o Hans, né? Que a esposa está muito doente, tem um remédio que pode salvar ela, que o farmacêutico está cobrando um valor muito alto, ele só consegue metade desse valor, tenta negociar, não consegue. Então, quando Kohlberg construiu esse dilema e utilizou, foi para avaliar o pensamento de justiça, então era a questão se ele rouba ou não o remédio, mas quando a gente usa esse dilema nos estudos do perdão, a gente faz uma adaptação no finalzinho dessa história, em que o farmacêutico não aceita acordos e a mulher do João morre, certo? E aí, no caso do auto-perdão, então, a gente vai se voltar para a perspectiva do farmacêutico e dizer que quando ele soube que a mulher morreu, ele se sentiu culpado e tal, e se arrependeu de não ter feito esses acordos. Então, agora, quais são os critérios que ele poderia estabelecer para conseguir se perdoar? E aí, a gente lia essa história com cada participante, fazia um primeiro momento do estudo qualitativo, uma entrevista, com essas perguntas a respeito de como ele se sentiu, esse farmacêutico, se é possível que ele se perdoe, como ele poderia fazer isso, para iniciar esses critérios, não é, da reflexão, o que é que ele deveria pensar, como ele conseguiria se perdoar.
E depois a gente aplicou a escala de raciocínios do auto-perdão, que foi um instrumento também construído no meu doutorado, em que apareceu aquela subdivisão, inclusive, dos dois tipos de raciocínio, e daqui a pouco eu vou apresentar melhor esse instrumento. E para avaliar a descentração, no nosso estudo nós avaliamos através da tomada de perspectiva, sendo a variável que representou a descentração, tanto no nível impessoal quanto no nível interpessoal. Então, para avaliar esse nível impessoal, a gente avaliou a tomada de perspectiva espacial, utilizando a prova das 3 montanhas, a prova de Piaget, né, que ele utiliza nesse livro aqui, a representação do espaço na criança, em que ele avalia como é que a gente constrói, né, essas noções de representação cada vez mais complexas. E a tomada de perspectiva social, no âmbito interpessoal, né, nós avaliamos através de uma entrevista, utilizando o dilema de Olga, que é um dilema utilizado por Selma. Essas análises qualitativas das entrevistas, elas ainda estão em andamento, não é? Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês os resultados mais quantitativos que a gente obteve tanto com a nossa escala quanto com a prova das 3 montanhas, tá? Então, essa escala, ela foi construída, a escala de raciocínio sobre o auto-perdão, a ERA, foi construída a partir do modelo que nós propusemos, então nós construímos itens representativos de cada um daqueles tipos que eu apresentei no modelo para vocês, e aí a gente lia o dilema, né, tinha o dilema no início da escala, e aí temos esse cabeçalho antes de apresentar os itens, né, para supor que o farmacêutico se sentiu culpado pela morte da esposa de João, e aí o participante deveria, então, ler cada um dos itens e indicar o quanto ele concorda que essas são condições necessárias para que o farmacêutico se perdoe. Então, a gente estava tentando eliciar ali qual é a necessidade da reflexão, né? Quanto aquela reflexão ali é necessária. Então, tanto que eles tinham que pensar assim, para se perdoar, o farmacêutico deve. E aí, pensar isso, pensar tal coisa, e aí os itens vinham dessa forma, né? Uma concordância em que 0 era discordo totalmente, e 4 era concordo totalmente. Então, deixa eu a escala ficou construída por esses 7 itens que estão aí abaixo, e teve essa organização bifatorial. Os 4 primeiros itens compuseram esse fator que a gente chamou de um raciocínio egocêntrico sobre o auto-perdão, que são reflexões mais autocentradas no próprio ofensor, né, dos 3 primeiros tipos do modelo, de raciocínio do modelo, e os 3 últimos itens, então, formando esse fator raciocínio descentrado, em que a gente já tem os raciocínios ou voltados para a vítima ou generalizado, mas voltados para o outro, né? Então, aí temos exemplos, como, por exemplo, pensar que o que ele fez não foi algo tão ruim, esse seria o da negação, não é? Esquecer o assunto. Esse terceiro item é o da racionalização, pensar que a mulher de João morreria de toda maneira, já que essa doença era muito grave. Aqui do hedonismo, né? Só pensar que não é bom viver com culpa e superar isso. Os itens 5 e 6 voltados para a vítima, para o João, pedir desculpas, mostrar arrependimento, tentar ajudar João de alguma forma. E o item 7 é voltado para essa questão de aprender, né, com o erro cometido e de mudar de atitude. Além dessa escala, nós utilizamos essa prova das 3 montanhas, que avalia o egocentrismo relacionado à tomada de perspectiva espacial. Então, esse é um instrumento, é uma prova, né, que mensura a nossa capacidade, a capacidade do participante de reconhecer e de coordenar diferentes pontos de vista, descentrando-se do seu próprio, né? Saindo da sua, ele vai estar só tendo o próprio ponto de vista, e na atividade a gente vai vendo o quanto ele consegue exercitar essa habilidade de reconhecer e coordenar outras perspectivas, outros pontos de vista. Então, nessa prova a gente utiliza uma maquete desmontável, com uma base verde e 3 montanhas com características distintas, e utilizamos também 10 fotografias das montanhas vistas de diferentes ângulos na maquete, e utilizamos também um boneco de polipropileno de 3 centímetros de altura, mais ou menos desse tamanho, e sem rosto. Então, essa prova ela foi aplicada em 2 técnicas, que foram aplicadas consecutivamente em cada criança, e cada criança respondeu cada técnica 3 vezes. Então, isso fez com que não só criança, né, adolescente também, cada participante teve 6 respostas nessa prova, 3 em cada técnica, tá? Então, na técnica 1, a gente apresentava as fotografias para a criança, para o adolescente, e o exercício era colocar o boneco em alguma posição e pedir para a criança escolher entre as 10 fotografias qual era aquela que o boneco poderia ter tirado da posição em que ele está.
enquanto a técnica 2 a gente fazia o exercício contrário, né? A gente entregava a fotografia à criança e pedia para ela dizer onde colocar o boneco para que ele tirasse essa fotografia que está na mão dela. Então, cada criança respondeu cada técnica 3 vezes. E aí as respostas foram feitas da seguinte maneira. Aqui a gente tem um esquema da posição da prova, tá? A criança nessa posição A. Aí a gente tem 4 fotos das laterais, da posição A, B, C e D. 4 fotos das quinas, né? A, B, B, C, C, D e D, A. E 2 fotos que são fotos mais aleatórias, né? Da maquete vista de cima. Fotos de avaliação dessa análise mais fora da realidade, mais ilógica. E a partir disso, então, os tipos de respostas deles podiam ser categorizados nesses 5 tipos de resposta. A resposta correta, né, quando eles acertavam as posições. O erro, e aí temos esses 4 tipos de erro. Desde um erro ilógico, quando eles escolhiam essas respostas possíveis de serem obtidas, ou a fotografia vista de cima, ou colocar o boneco no meio das montanhas, na técnica 2. Um erro egocêntrico, quando, independente da posição, eles escolhiam aquilo que estavam vendo, né, a fotografia do que estavam vendo, ou colocar o boneco na mesma posição que eles estavam. Um erro adjacente, que é o erro menos grave, que é quando, por exemplo, colocar o boneco na posição C e o participante escolher a fotografia CD ou a fotografia BC, que são posições muito próximas da correta, então é um erro menos grave. E o erro que está aqui como um erro aleatório, na verdade, são outros tipos de erro, não é? Que não se enquadram em nenhum desses que eu acabei de citar, que nem são adjacentes, nem são egocêntricos e nem são ilógicos, né? Em outras posições. Foi assim que nós categorizamos, então, as respostas desses participantes. Eu trouxe algumas imagens sobre a prova, né? Para exemplificar, que são as montanhas que nós utilizamos da maquete. Aí vocês podem ver as fotografias nos diferentes ângulos, e as 2 últimas são as vistas de cima, tanto que a gente só vê o fundo verde, né, que é a base da maquete. E aqui um exemplo, uma criança escolhendo com um bonequinho pequenininho ali, posicionado, e ela escolhendo a fotografia. Bom, então, conhecendo esses instrumentos, vamos agora a alguns resultados, né, e discutir um pouco os resultados que nós obtivemos nessas análises. Inicialmente, eu trago aqui para vocês algumas análises descritivas em relação à prova das 3 montanhas, a tomada de perspectiva espacial. Aqui a gente tem uma tabela com a frequência das respostas na prova, então, isso não é por participante. Então, vamos recapitular o que eu tinha dito agora há pouco, né? Cada participante respondeu 3 vezes cada técnica. Então, em cada grupo desse, a gente vai ter 3 respostas de cada participante em cada técnica, e aqui a gente tem o quanto cada erro desse, ou cada acerto, apareceu em cada grupo. Então, as 6 respostas desse participante, elas poderiam ser todas acertos, poderiam ser um erro, um acerto e por aí. E aqui a gente tem essas frequências, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que a técnica 1 parece ser um pouco mais difícil do que a técnica 2. A técnica que a gente coloca o boneco e pede para escolher a fotografia, né? Ela teve uma porcentagem um pouco menor de acertos. Mas a gente já consegue ver algumas características, né? Por exemplo, o grupo das crianças foi o único que apresentou erros do tipo ilógico. Isso não apareceu nos participantes mais velhos. Além disso, também dentro do que se espera, né, de acordo com as nossas hipóteses teóricas, esse foi o grupo que mais apresentou erros do tipo egocêntrico. Então, a gente pode ver que é uma porcentagem bem maior do que os outros 2 grupos, e isso tende a ir diminuindo também ao longo do desenvolvimento. Na técnica 2, inclusive, os grupos 2 e 3 nem apresentaram erros egocêntricos mais. Então, isso aqui nos mostra não só uma questão de quantidade dos erros nos grupos, mas também nos permite analisar uma diferença qualitativa em relação a esses erros dos participantes, né? Por exemplo, quando a gente observa que o grupo 3 dos participantes mais velhos, os erros, quando estavam presentes, eles foram, em sua maioria, erros do tipo adjacente, que são justamente aqueles erros que estão mais próximos, né, de uma resposta correta. E esse também foi o grupo que teve a maior quantidade aí de acertos. Quando a gente faz essa análise por participante, e aí, como eles responderam 6 vezes, né, considerando as 2 técnicas, e se eles acertassem todas, ia ser 4. Então, o score poderia variar de 0 a 24, e aqui a gente tem uma distribuição por grupo de idade desses scores. A gente pode ver, por exemplo, que o grupo 1 foi o único em que a gente teve participantes com scores abaixo de 17,
né? A gente teve 19 participantes nesse grupo com scores abaixo de 17, nos outros 2 grupos é de 17 para cima, havendo ainda essa tendência aí a aumentar, né, esses acertos, a ter maior sucesso com o avanço da idade. Isso fica ainda mais claro quando a gente vê essa coluna aqui de quando eles acertaram tudo, né? Só 3 participantes do grupo 1 acertaram a prova por completo, enquanto no grupo 2 esse número sobe para 17 participantes, e no grupo 3 para 32 participantes. Bom, então vamos às análises propriamente ditas da relação entre as variáveis em que nós estamos analisando no nosso modelo, né? Então, nós fizemos uma análise de correlação de Pearson entre os 2 fatores, né? Os 2 tipos de raciocínio sobre um auto-perdão, um tipo mais autocentrado egocêntrico e o tipo descentrado, e a tomada de perspectiva espacial, e também com a idade. E nós observamos o seguinte, né? Que tivemos aqui 2 resultados que estão bem congruentes com as nossas expectativas teóricas. A tomada de perspectiva espacial apresentou uma correlação significativa e forte, né, positiva, com a idade, né, havendo um aumento, um avanço nessa habilidade de tomada de perspectiva do outro ao longo do desenvolvimento, mostrando essa tendência, né, de um aumento, de uma melhora nessa tomada de perspectiva espacial, enquanto o raciocínio egocêntrico teve uma relação negativa com essas variáveis, né, então com o avanço da idade tendeu a ir diminuindo aí essas médias de raciocínio egocêntrico e também se relacionou negativamente com a tomada de perspectiva espacial, né, porque é um pensamento mais egocêntrico. No entanto, chamou aqui a atenção o resultado nessa variável raciocínio descentrado sobre o auto-perdão, porque ela também apresentou correlações negativas, tanto com a tomada de perspectiva espacial, quanto com a idade, né? E sendo uma variável que indicava uma maior descentração, então era esperado correlações positivas. Então, apesar da gente já observar, e vamos deixar essa observação aqui em destaque, que houve uma diminuição da força, né? As correlações aí seguiram sendo negativas. O nosso próximo resultado, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais por que isso aconteceu, não é? Então, aqui a gente tem os resultados da nossa manobra, que nos mostrou, a gente fez uma manobra verificando o efeito da VI, tendo como variável independente os grupos de idade e as VDs, os 2 tipos de raciocínio do auto-perdão e a tomada de perspectiva espacial, e encontramos que existiam diferenças significativas entre os grupos de idade. Aqui a gente tem na tabela que em cada uma das variáveis essa diferença foi significativa, né? Então houve em todas elas. E aí vocês podem observar as médias dos participantes em cada grupo de idade, em cada uma dessas variáveis também. E na última coluna a gente tem aqui o valor do eta parcial ao quadrado, que é uma medida de tamanho de efeito. Então, o que a gente observou? Que de forma semelhante, né, análoga ao que tinha acontecido ali nas correlações, mais uma vez nós tivemos resultados congruentes com o esperado nessas 2 variáveis, raciocínio egocêntrico e tomada de perspectiva espacial, e não só isso, né, com valores de tamanho de efeito considerado bastante fortes, né, bem elevados. Então, esse eta parcial, ele nos diz quantos por cento da nossa VD, né, pode ser explicado pela VI. Então, a gente vê que nessas 2 variáveis, aqui a gente tem 37% e 43% das variáveis sendo explicadas pela variável grupo de idade, um valor forte, um valor considerado elevado, né? E essas diferenças estão no sentido que a gente esperava, né, das nossas hipóteses teóricas, com os participantes, no caso do raciocínio egocêntrico, os participantes do grupo 1 tendo uma média significativamente maior do que os participantes do grupo 2 e do grupo 3, que não se diferenciaram entre si. E no caso da tomada de perspectiva espacial, a gente teve diferenças em todos os pareamentos, nesse sentido crescente também, né, de acordo com as expectativas teóricas. E com esses tamanhos de efeito elevados. Só que, mais uma vez, aqui aconteceu um fenômeno semelhante ao que aconteceu no da correlação, né? E que a gente vai entender um pouco melhor ao analisar as médias desses participantes, que foi o fato de que a gente teve resultados controversos na variável raciocínio descentrado, que, nesse caso, os participantes mais velhos do grupo 3 é que tiveram as médias significativamente menores do que os participantes do grupo 1 e do grupo 2, né? E aí a gente chama a atenção para o fato de que, apesar disso, houve um crescimento das médias em todos os grupos de idade nessas variáveis, né, se vocês compararem com o raciocínio egocêntrico. São médias relativamente próximas, o que inclusive explica o fato de que a gente teve, diferente das outras 2 variáveis, um tamanho de efeito muito pequeno nessa variável controversa, não é?
Então, o valor do eta parcial ao quadrado nos informa que essa foi uma variável em que o grupo de dados explicou apenas 8% dessa variância, dessas diferenças, nessa variável raciocínio descentrado sobre o auto-perdão. Bom, então, o que isso nos mostra? Né? Nós encontramos alguns resultados congruentes com o esperado, que nos corrobora, vamos dizer assim, né, o efeito de uma diminuição do egocentrismo com o avanço da idade, nos aponta esse efeito de uma diminuição do egocentrismo, tanto no raciocínio sobre o auto-perdão, de maneira que os participantes mais velhos, eles não admitem mais, já não concordam mais com esses argumentos, com esses critérios mais primitivos, mais egocêntricos, mais autocentrados, não concordaram, não apresentaram tanta concordância, e também na tomada de perspectiva espacial. E não só isso, esses resultados também foram bem robustos em relação ao tamanho de efeito e também nas correlações, esses resultados congruentes com o esperado, mas também, né, obtivemos aí alguns resultados não congruentes com o esperado em relação ao raciocínio descentrado. E aí a gente chama a atenção para o tamanho do efeito pequeno, para as características da nossa amostra, em que teve uma tendência ao crescimento dessas médias em todos os grupos de idade, não é? Então, os participantes mais velhos também tiveram médias elevadas, a questão é que todos os grupos avançaram nessas médias, e isso gerou esse resultado um pouco controverso. E aí a gente chama a atenção para algumas possíveis explicações para isso, como, por exemplo, de ter havido um efeito de operacionalização desses níveis mais avançados. Então, alguns estudos já mostram, né, que o fato da gente, que é difícil fazer essa conversão de argumentos de estágios mais avançados em itens, porque a gente gera itens que os participantes conseguem reconhecer como apropriados, né, itens que acabam se tornando muito atrativos para os participantes, porque eles conseguem reconhecer esses itens como apropriados, como respostas desejáveis, mesmo que essas respostas não fossem naturalmente reveladas por eles, por exemplo, caso o item não fosse apresentado, né? E aí entram as questões de desejabilidade, que nós sabemos, né? Os estudos também mostram que, inclusive, são mais... a desejabilidade ela é mais forte, né, em crianças do que em participantes mais velhos, e características também como, por exemplo, o fato de que crianças tendem a dar também mais respostas do tipo tudo ou nada, em concordância de discordâncias, e os participantes mais velhos, até pela maior capacidade de abstração, tendem a refletir mais e a tentar exprimir respostas que consideram como mais precisas, né, são um pouco mais cautelosas, então a gente acredita que essas são possíveis explicações aí para esse resultado. E, bom, aqui eu vou trazer para vocês um desses resultados, um resultado nosso, né, que vai um pouco de acordo com essa nossa explicação, né, de que houve alguma forma de atração por esses itens ao operacionalizar em uma escala, que é uma tabela, como eu disse, os nossos estudos qualitativos, eles ainda estão em andamento, né, as análises, mas a gente já realizou a etapa de categorização das respostas, e são os mesmos participantes, tá? Tenham isso em mente. E aqui a gente tem as tabelas que diz, tá em nível aqui, mas é tipo, tá? Era para ser tipo de raciocínio, em que eles foram categorizados, em cada grupo, né? Como é que isso apareceu. E aí a gente observa exatamente isso, tá? Que antes de apresentar os itens, ou seja, quando a gente só lia o dilema e pedia para o participante nos dizer o que o farmacêutico tinha que pensar, quais eram os critérios, e aí nos baseando na resposta natural deles, né, só deles, sem apresentar esses itens de alternativas, a gente observa que a maioria dos participantes do grupo 1, né, ficou aqui no nível 2, no nível hedonista. Esse foi, inclusive, também o único grupo em que a gente teve respostas de um tipo mais baixo, assim, que chegou até a ter uma resposta parcial entre o nível 1 e o nível 0, tipo 1 e o tipo 0. E aparece muito pouco. Quando aparecem respostas mais avançadas, do tipo que a gente chamou de descentrada, são poucas e são respostas de transição, ali sempre misturando o tipo 2 com o tipo 3, né? Então, apesar de, na escala, esse grupo ter aparecido como tendo uma média maior de um tipo de raciocínio descentrado, o nosso estudo qualitativo mostrou que nas respostas que esses participantes forneceram sozinhos nas suas respostas, né, na entrevista, antes de vir à escala, isso não apareceu naturalmente no discurso deles, então isso corroborou um pouco essa explicação, né, que a gente estava propondo de que houve alguma atração aí ao reconhecer o item como apropriado. Além disso, a gente vê essa tendência, né, ao crescimento na complexidade das respostas, então aqui ainda domina bastante o nível 2, né, o tipo 2,
mas já na porcentagem menor do que no grupo 1, no grupo 2, né, já está um pouco menor, e a gente já vê maior presença de argumentos mais avançados, de tipos de raciocínio do tipo 3 e do tipo 4, né, mais interpessoais, mais voltados para o outro, e isso se consolida mesmo no grupo 3, em que a gente tem aqui 52% das respostas dos participantes do nível 3 para cima, né? Então, foi o grupo que mais apresentou essas respostas interpessoais e mais descentradas, mais voltadas para o outro, apesar da gente também observar ali ainda a presença do tipo 2, ainda temos 11 participantes, não é, que estiveram nessa linha de raciocínio. Então, isso nos mostra um pouco que nessa análise qualitativa segue a lógica pensada, né, de desenvolvimento para o modelo. Nós também pensamos em uma análise alternativa com a escala, em que seria fazer um ajuste nesse raciocínio descentrado, por pensar que as mesmas crianças que tiveram as maiores médias de raciocínio descentrado foram as mesmas crianças que tiveram as maiores médias de raciocínio egocêntrico. E não é esperado que as mesmas pessoas, nas mesmas situações, pensem de maneira ao mesmo tempo egocêntrica e descentrada, né? Sobre a mesma situação no mesmo momento. Então, um raciocínio descentrado ajustado seria a gente considerar o raciocínio descentrado daquele participante menos o quanto ele concordou com o raciocínio egocêntrico. Então, a gente faria um ajuste, eliminando esse pseudo-auto-perdão da resposta, né? Esse aspecto egocêntrico da resposta. E aí, sim, as análises ficam dentro das expectativas teóricas, né? Com uma correlação positiva desse raciocínio descentrado ajustado com a tomada de perspectiva espacial e também com a idade, né? Com o avanço da idade. E a MANOVA também segue essa mesma tendência, né? A gente consegue um resultado, com esse resultado ajustado, em que o grupo 1 é o que apresenta uma média significativamente menor do que o grupo 2 e o grupo 3, e a gente pode observar aqui, fazer a MANOVA com essa variável ajustada, a gente tem um tamanho de efeito bem maior, né? Então, o que estava no raciocínio descentrado, sem o ajuste, só estava em 8%, esse tamanho de efeito, né? Esse impacto da variável grupo de idade. Quando a gente faz esse ajuste, sobe para quase 24% esse tamanho de efeito, já se torna bem mais robusta essa análise. Bom, gente, então essas são, em linhas gerais, né, as análises que nós realizamos com esses estudos, algumas considerações que nós estabelecemos a partir desse estudo específico, né, com os nossos grupos de idade. A gente considera que essas análises corroboraram o efeito do desenvolvimento no raciocínio sobre o auto-perdão e também a relação com a capacidade de descentração do ofensor. Nós vimos que são variáveis que se relacionam e a gente conseguiu corroborar esse efeito do desenvolvimento de maneira mais clara. A gente conseguiu corroborar um efeito na diminuição do egocentrismo, né? Isso ficou mais com menos controvérsias, com menos dúvidas, ficou algo mais bem estabelecido, mas ficamos aí com algumas necessidades de esclarecimento em relação a esse raciocínio descentrado. Algumas questões já discuti aqui na apresentação, né, e vão ser discutidas no estudo qualitativo e o próprio ajuste da variável, mas ainda assim ficam aí algumas questões borbulhando, e nós acreditamos que o uso de diferentes estratégias metodológicas podem atribuir maior confiança a esse modelo, né, e a essas reflexões. Por exemplo, usar estudos longitudinais para a gente avaliar um pouco melhor essa característica de desenvolvimento com a idade, sem ser numa análise horizontal, como nós fizemos, né? E também de estudos qualitativos, como o próprio exemplo que eu falei, né? Que a gente eliminaria um pouco esse efeito da apresentação do argumento, né? Com os itens. Mas consideramos, né, que com esses estudos nós conseguimos demonstrar que esse modelo e as relações que nós estamos propondo, eles apontam um caminho importante para o trabalho, para a promoção do auto-perdão, tanto no âmbito clínico quanto no âmbito educacional, né, para que a gente pense que tipo de auto-perdão é esse que a gente quer promover, e se preocupe com essa promoção também, levando em consideração, né, a inclusão desses elementos, esse comprometimento moral, esse auto-perdão, isso é algo que pode ser pensado, e essas relações, como elas podem auxiliar também nessa promoção, né? Por exemplo, a relação com a descentração, e fica também esse chamado aí para alguns estudos futuros, né? Tanto de aprofundar essa investigação da relação entre o raciocínio sobre o auto-perdão e a descentração, buscando entender melhor essa força e a direção, porque nós conseguimos demonstrar que existe relação, mas no nível correlacional, não é? Então, o uso de delineamentos mais explicativos é interessante também para que a gente possa verificar se existe uma relação de necessidade, algo que a gente
pretendemos, né, realizar no futuro, e, de uma maneira geral, ampliar a testagem empírica do nosso modelo e do instrumento que nós construímos, porque é um modelo que está se iniciando, não é? Eu propus agora no meu doutorado recém-defendido, então esses são primeiros estudos iniciais com esse modelo, com essa nossa proposta teórica, então tem muitos aspectos a serem trabalhados e a serem investigados, relações com muitas outras variáveis, e a ampliação dessa testagem em diferentes amostras e em diferentes contextos, com certeza vai nos ajudando, né, a ir corroborando e a ir atribuindo maior confiança a essa nossa proposta teórica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço aí a atenção e fico aberta para questões. Parabéns, Thalita. E um ponto que, além da qualidade da investigação em si, outro ponto que mostra é que você navegou por terrenos da estatística que não são tão comuns na psicologia. Tá? Nós temos alguns centros de psicologia que trabalham bastante isso, mas o pessoal de humanas parece que tem um pouquinho, não gosta de se aproximar muito, principalmente de análise mais complexa, como a análise multivariada, que exige uma certa compreensão. Mas você viu que, ao mesmo tempo, né, é uma análise complexa, mas dá ótimas respostas. Né? Então, e eu sei que o Júlio também navega bem nessas questões. Né? Então, fez um ótimo trabalho. Vocês estão organizando um artigo? Como que vocês pretendem publicar? Sim, a gente vai publicar em artigos, não é? Tem um artigo de validação do instrumento dessa era, que foi construído no período, eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Portugal, e aí nesse período eu validei esse instrumento nos 2 países, e aí a gente vai fazer um estudo com esses resultados mais quantitativos, que é esse que eu apresentei hoje dos grupos de idade, e eu ainda quero fazer um estudo qualitativo, quero que saia como fruto também, né? Um estudo qualitativo que não entrou na tese, as análises qualitativas acabaram não entrando na minha tese, por uma questão em que eu tive que apressar um pouco a minha defesa por questões de trabalho, enfim, e aí acabei fazendo, na tese entrou só estudo mais quantitativo mesmo, mas eu tenho esses dados qualitativos que foram todos coletados, eu tive esses encontros com cada um desses 150 participantes mais de uma vez, entrevistei, fiz todo esse trabalho, a Eloá, inclusive, ela participou desse projeto, categorizou junto comigo na época, naquele grupo dos nossos juízes, então não vou deixar esse material perdido, né, professor? Então vamos aí. E isso é muito legal quando a doutoranda pode se dar o luxo, né, de só vou levar para a defesa isso, mas tem outros materiais, né? Algumas vezes quer levar tudo, mas com uma dor no fica coração, muita coisa. Né? E você, com a apresentação desse trabalho, eu entendo que a banca deva ter te elogiado muito. Parabéns, Thalita. Obrigada. A gente tira com a dor no coração, porque é difícil tirar estudos que deram tudo, mas é preciso fazer escolhas, né? E o artigo vai vir. E é aquilo de saber que o doutorado é uma etapa, né? No que sai do doutorado é um projeto acadêmico de vida, né? Geralmente a gente continua pesquisando o que a gente pesquisou no nosso doutorado por um bom tempo depois, né? E eu acho que o que chama a atenção também, eu acho que o que é um diferencial do trabalho de Thalita é também o fôlego da coleta, né? Foi uma coleta dificílima, que ela foi sozinha fazer entrevistas individuais, mais de uma vez com o mesmo participante, para aplicar a prova das 3 montanhas, que não é uma prova de fácil aplicação do Piaget. Então, tem um volume de trabalho por trás desses números, desses cálculos complicadíssimos de estatística, que não é muito a minha praia, eu confesso, mas a gente vai tendo que aprender. Por trás desses números tem um volume de trabalho enorme para conseguir gerar essas informações e analisar tudo para transformar num número que a estatística vai interpretar, né? Com certeza. Foi bem árduo mesmo, mas também foi muito... É bom, né? Prazeroso também, por um lado, porque a gente vai trabalhando com métodos. Eu achei, para mim, foi muito prazeroso, por exemplo, trabalhar com a prova das 3 montanhas. Achei bem interessante os resultados que a prova permite a gente analisar, e não é algo que
que eu tinha conseguido entrar em contato assim tão de perto, não. É um tipo de experimento de alguma forma, né? Um pouquinho mais preciso. Então, foi interessante também, e fazer essa forma de uma coleta que perpassou desde uma entrevista até instrumentos um pouco mais objetivos, foi algo que ajudou também, que eu gostei muito. Eu fiquei feliz quando você falou que tem um material qualitativo, porque eu senti esse gostinho, assim, de quero mais. E também as propostas que vêm depois, né, tá? Porque assim, a Thalita, ela veio de trás para frente, porque no mestrado dela ela fez uma intervenção com apenados, para analisando o aspecto, né, do ofensor, tanto receber o perdão como o auto-perdão. Então, ela fez uma intervenção. Da intervenção, ela voltou para construir um modelo um pouco mais consolidado no aspecto do auto-perdão, que vale tanto para os apenados, mas vale para a gente pensar em resolução de conflitos interpessoais mesmo, né? Quando a gente pensa que é um dos aspectos da resolução de conflito também, o próprio ofensor se implicar nesse processo de resolver o conflito que muitas vezes ele gerou. Então, em pensando em aplicações desse modelo, quando ele se consolidar em vários âmbitos, eu acho que ele tem o resultado, ele ganha uma amplitude ainda maior, qualitativa, né? No sentido qualitativo. Com também. certeza. Você foi falando, Thalita, e eu fui aqui pensando, né, o quanto é complexo esse tema da tua pesquisa, né? Tanto a questão do perdão, mas eu acredito que o auto-perdão é mais complexo ainda. Não, os estudos mostram isso, é uma dimensão mais difícil do que o perdão, porque parte de uma ideia de você se analisar, se reconhecer como culpado, é um processo muito mais complexo, não é? Sim. De você se encarar nessa análise. E eu fiquei pensando, né, o quanto o auto-perdão, ele alivia a culpa, né? E a gente vê até quando eu atuava em clínica, né? Eu acho que um dos elementos que mais causam, né, as questões de sintomas neuróticos é a culpa. A gente vem de uma cultura, né, judaico-cristã, em que a culpa é uma cruz que a gente nasce e a gente já começa a carregá-la. E o quanto o auto-perdão, ele é um processo de aliviar, de amenizar essa culpa, né? Quando a pessoa reconhece que ela teve um comportamento que magoou o outro, que, enfim, né, que descumpriu algum laço das relações interpessoais. Nossa, mas eu fiquei aqui deslumbrada, assim mesmo, pensando, refletindo. É legal quando a gente ouve, né, uma fala que nos faz, nos desequilibra. Ah, que bom, Luciana. Eu acho assim que é uma temática que chama a atenção nesses dois níveis, né? Porque, embora a gente fale muito do pseudo auto-perdão, quando a gente está pensando no auto-perdão, né? Que é justamente uma atitude com pouco compromisso moral, né? Aquela coisa, eu vou cometer meus erros e eu vou só depois utilizar os mecanismos de defesa para eu me sentir bem e tá tudo certo. E isso também não é desejável no nível moral, porque a gente tem um egocentrismo aqui, né? Eu estou focada em mim, eu quero me defender, eu quero me sentir bem, e eu não estou muito preocupada com mais ninguém, nem com outras relações. Mas, por outro lado, a gente não percebe quanto essa autopunição, que eu acho que é esse fator que você está falando, que está tão presente na clínica, né? O quanto essa autopunição também carrega muito desse egocentrismo também, não é? Porque a gente fica ali preso nessa reflexão bem autocentrada, dessa culpa que me prende ali no quanto eu sou ruim, e trago isso para uma... Em vez de eu pensar num ato errado, que eu posso tentar reparar, que eu posso tentar aprender, que eu posso tentar evoluir a partir daquilo e que outras relações são possíveis, eu fico presa nesse ato, esse ato me define de alguma forma, mas eu estou presa em mim também, eu não estou conseguindo ir além e ver outras perspectivas possíveis, outras análises possíveis, e aí é onde eu acho que tem esse vínculo para mim cada vez mais claro entre essa reflexão de auto-perdão e uma tomada de perspectiva, porque durante muito tempo teve essa ideia de que o auto-perdão, por ser uma dimensão do ofensor com ele mesmo, era puramente intrapessoal, né? Então, sou eu me perdoar, eu vou trabalhar aqui, sou eu comigo mesmo, e isso pode ser muitas vezes refletido de uma forma muito egocêntrica, e cada vez fica mais claro para mim que se a gente quer trabalhar o auto-perdão nesse sentido de promover avanço moral também,
tem que ter esse compromisso com o outro e com essa promoção também de uma descentração, de uma tomada de perspectiva. Por isso a ideia de que essas relações vão favorecer esse tipo de trabalho, né? E aí entra o que a Eloá está falando, assim, quando eu fiz o meu trabalho de intervenção, depois nas minhas leituras, eu me peguei pensando, né? O quanto é importante a gente já ter essa reflexão antes da própria intervenção, para que a gente não esteja ali promovendo uma atitude de meramente se desculpar por qualquer coisa que aconteceu, né? Então, a gente tem que estar pensando em que tipo de promoção, que tipo de auto-perdão é esse que eu estou querendo promover também. E assumir o compromisso, né, em relação a isso. Estou pensando o quanto é importante, né, a identificação dos sentimentos nas crianças, porque aquela atitude de pede desculpa. E a criança, ela não entra em contato com o sentimento dela. Naquele momento, muitas vezes, ela está sentindo raiva do outro, né? Ela está com vontade de esganar, e aí o adulto manda ela dar um abraço e pedir desculpa. Né? Então, a identificação, ao auxiliar a criança, né, numa educação emocional, dela perceber o que ela está sentindo, porque tem o momento de raiva para depois, né, vir um momento de arrependimento ou empatia com a dor do outro, para aí sim, né, ela pedir o perdão e a possibilidade também de se auto-perdoar. É essa a nossa defesa, que não adianta pular essas etapas, né? Elas têm que ser também, de alguma maneira, a defesa dos processos é que não adiantaria pular essas etapas, a nossa defesa é que um raciocínio mais elaborado precisaria incluir essas etapas, desde de você reconhecer, de você admitir, de você se preocupar com o outro e se preocupar em avançar. Claro que uma coisa está relacionada com a outra, né? Porque quando a gente toma a decisão, o raciocínio ele é o próprio processo também, eles estão vinculados de alguma forma. E aí entra isso que você falou das crianças, é muito presente lá que estuda perdão com crianças também deve notar. É muito difícil até trabalhar com perdão com crianças, porque essa regra do pedido de desculpa, ela é uma regra bem autoritária, né? E as crianças aprendem isso desde muito cedo, que elas têm que pedir desculpa, e elas não sabem muito por quê. Então, para elas confundem muito mesmo perdão com desculpa. Foi uma dificuldade no meu estudo, e isso se reflete no aspecto qualitativo também, trabalhar auto-perdão com criança, né? Porque existe, é bem metalinguístico, né? É uma coisa, é o auto-perdão, eu vou perdoar a mim mesma, o quanto de abstração que é preciso para pensar sobre isso também. E como é difícil trabalhar isso com crianças. Não é à toa que praticamente não existem estudos. Eu nunca vi nenhum estudo de auto-perdão com crianças. Então, o meu estudo, a gente ousou fazer isso, né? E aí tivemos alguns resultados que tivemos que dar uma trabalhada para explicar, como esses que eu apresentei aqui para vocês, mas acho que numa linha qualitativa isso ficou bem claro, assim, essa questão da concordância com os argumentos. Tem também a questão de usar dilema com criança, né? Usar dilema com criança já é muito difícil, principalmente dilemas muito abstratos, muito distantes da realidade delas. É muito complicado utilizar dilema. Então, na minha pesquisa, eu tive que passar a utilizar historietas mais factíveis, mais críveis para a criança, mais próximas, mais simples e próximas da realidade delas, que elas possam ter vivido algo parecido, para que elas consigam se transpor, porque se fica muito distante, além de tudo, tem esse aspecto do hipotético do dilema, né? Sim, é verdade. E um dilema com um resultado muito radical, não é? Porque a mulher do homem morreu. Sim. Então, as pessoas têm muita dificuldade também de trabalhar uma reflexão de auto-perdão num caso de morte. Enfim, é uma história bem forte. Então, isso também tem um reflexo no resultado do estudo. É isso. Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? A gente meio que monopolizou aqui o debate, mas é porque é difícil. Falou de perdão, começa a dar um negocinho aqui assim para a pessoa falar. Bom, e aí, Lúcia, quer fazer uma fala final? Eu acho que a gente pode, né, já encerrando, agradecer mais uma vez, Thalita, e estamos ansiosos para ler teu trabalho. Assim que for publicado, né, você compartilha para eu compartilhar com meus alunos, né, para a gente começar a divulgar a leitura da tua tese. Com certeza, obrigada, muito obrigada. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final, não é? Acho que eu passei um pouquinho ainda do tempo. Não, fica tranquilo. Mas
Bom, e todo mundo que apareceu também, né? Eu sei que já estamos aí no final de ano, foi muito bom poder compartilhar, é sempre bom falar dos nossos trabalhos, né? Trabalhos que a gente acredita e gosta. E uma delícia te ouvir. Gostoso novamente, parabéns, Thalita. Boa noite para todos. Gostei de Obrigada. todos também. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Eloá. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. Heloísa, todo mundo. Tchau.